Continuando o cenário político de hoje, nossa convidada é a vereadora Larissa Rosado, do PSDB. Agora a gente vai começar a conversar com ela. Você pode mandar sua pergunta através das nossas redes Twitter, Facebook, Instagram e também o WhatsApp. Dá uma conferida aí na nossa tela, tem todos os contatos aí para você. Manda sua mensagem, participa com a gente. A gente já começa direto, Vanu? Vai lá. Vereadora Larissa Rosado está conectada com a gente. Boa noite. No bloco anterior, a gente tomou um pouquinho maior de tempo para falar da gravidade do que nós estamos vivendo em relação à pandemia. Então, já vamos aproveitar para começar nosso bate-papo de hoje sobre este assunto. Tem sido praxe porque não temos como fugir do que nós estamos vivendo. Como é que a senhora vem vendo a gestão da pandemia pelo governo municipal, pelo governo estadual em relação à nossa população? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio, aos amigos e amigas que nos acompanham, pela TCM. Carol, é desafiador, para os gestores esse momento que a gente vive de pandemia. Acho que muitas vezes os gestores são até mal interpretados quando colocam um decreto, quando dizem que temos que seguir de uma maneira ou de outra maneira, Eu acho que existe essa possibilidade aí da falta da má interpretação. Eu fiquei feliz hoje, vocês falando aí no início da reportagem sobre a chegada da vacina da Pfizer, porque eu acho que eu fui a primeira pessoa a cobrar a vacina da Pfizer para a cidade de Mossoró, quando a gente viu aí que a previsão era de que essa vacina ficasse apenas em Natal, Nós procuramos a reitora da UFESA, eu liguei pessoalmente para o prefeito, conversei com Raimundo Alves, chefe da Casa Civil, também a governadora Fátima, e graças a Deus nós temos aí uma ampliação de vacinas agora na cidade de Mossoró, com a terceira vacina chegando à nossa cidade. E com relação à questão da gestão, sinceramente, mesmo não tendo alinhamento político nem com o prefeito, nem com a governadora, Carol, eu acho que eles tentam fazer o melhor para a cidade, eles tentam que as coisas deem certo. Mas quando a população não colabora, vereador, o que deve ser feito? Porque a gente percebe que os decretos, eles simplesmente se tornam letra morta, A gente vê a movimentação não só aqui em Mossoró, a gente hoje escutou um relato do deputado Francisco do PT, que lá no Seridó a situação também é muito difícil, Está com leitos em 100%, mas a população é na farra direto. Como tentar evitar isso? Eu acho, sabe, Vonúvio, que a gente não vai conseguir ter o sucesso no combate à pandemia, e olha que eu não estou no executivo, eu faço parte do legislativo, se nós tivermos a colaboração da população. Porque é uma ação, inclusive, que não adianta só o governo agir. A população também precisa fazer a sua parte. A sua parte na medida em que se possa fazer um isolamento, porque algumas pessoas estão nas áreas essenciais e precisam trabalhar, que se faça esse isolamento, que faça o uso da máscara, que tenha o álcool em gel, a higiene das mãos, mas nós temos no nosso país uma postura que eu considero que prejudica muito até na conscientização da sociedade, que é a do presidente da República, que tem uma postura negacionista, que demorou a comprar as vacinas que eram necessárias. A gente vê o ministro da Saúde dando um caminho ao combate, ao enfrentamento à pandemia, e o presidente da República faz uma aglomeração como ele fez ontem, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa falta de unidade na ação de governo federal, estadual e municipal também mexe com o imaginário e com as decisões que a população toma no momento de se resguardarem mais. Eu acho que é negativa a postura do presidente da República com relação ao enfrentamento da pandemia.
Vereadora, sobre a LDO, vamos falar um pouquinho de orçamento municipal. Os trabalhos começam com a lei de diretrizes orçamentárias e as emendas, a etapa das emendas já se concluiu em parte. A apresentação já foi feita. Somente 4 emendas dessas, uma emenda apresentada pela senhora. Por que apresentar aquela emenda específica para a LDO? Carol, só para contextualizar, né, eu coloquei uma emenda para fortalecer o combate à violência contra a mulher. Nós já temos aqui em Mossoró algumas ações de enfrentamento à violência. Inclusive, eu tenho orgulho de dizer que a minha mãe, a ex-deputada Sandra Rosado, participou, não é, da construção da Lei Maria da Penha, e como vereadora aqui na cidade, ela também colocou a proposta da Patrulha Maria da Penha, não é, na cidade, que a Guarda Municipal executa, né? Inclusive, a Guarda Municipal teve um papel muito importante para a execução desse projeto. Então, essa emenda é para garantir que quando a gente chegue lá na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, a gente tenha já o espaço resguardado para o combate, para o enfrentamento à violência que a mulher é vítima, né? Nós temos uma sequência quando a gente fala do orçamento, né? Do plano mais macro, que é o PPA, depois a gente vem com a LDO e depois com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É lógico que quando chegar o momento de apresentar as emendas da Lei Orçamentária Anual, nós vamos ter muito mais emendas a apresentar, né? Mas eu achei por bem, como mulher que luta em defesa das mulheres, apresentar essa de combate à violência. Nós temos dados, né, no nosso país que apontam para um aumento da violência contra a mulher durante o período da pandemia e nós queremos trabalhar para proteger as mulheres moçoroenses. O projeto da LDO já contempla, em algum aspecto, a destinação de orçamento para combate à violência à mulher? É por isso que nós colocamos a emenda, sabe, Carol? Por enxergar que existia aí essa necessidade, eu não sei se o termo seria falha, mas havia a necessidade de garantir esses recursos na Lei Orçamentária Anual, por isso nós fizemos essa emenda, por perceber, vamos dizer assim, a ausência de cuidados maiores nesse setor. Vereadora, em anos anteriores a gente percebia que a quantidade de emendas era muito superior ao que a gente viu para este ano. Como foi esse acordo entre as bancadas, entre os parlamentares, para direcionar pontualmente em cada abordagem aí essas emendas para esse orçamento? Na verdade, Ivonúvio, o que os vereadores poderiam ter colocado mais emendas, não é, a LDO. Não dá para dizer porque é que um colega vereador deixou de colocar, ou uma colega vereadora, emendas à LDO. Nós tivemos aí uma mudança, não é, significativa na Câmara Municipal de quadros, vamos dizer assim. Nem todo mundo, não é, afeito ao trato com as questões orçamentárias. E, sinceramente, não houve um acordo para dizer eu vou colocar essa emenda, você coloque tal emenda. Eu achei por bem colocar a emenda com relação à mulher. Se eu não me engano, a vereadora Marleide, ela trabalhou mais na linha da garantia do concurso. O vereador Pablo Aires, se eu não me engano, não tenho bem certeza, mas foi com relação ao orçamento, às emendas impositivas, né? As emendas na Câmara Municipal. Então, realmente existe uma diferença muito grande. Pelo que eu tenho conhecimento, o ano passado foram em torno de 120 emendas, né? Eu não sei se foi ao orçamento ou se foi à LDO, e realmente houve uma redução nessa quantidade esse ano. Mas eu acredito que, com o desenrolar dos mandatos, né, os colegas vão participar mais desse momento. Talvez na própria lei anual, no final do ano, a gente tem aí já um número considerável de emendas, né, maiores.
Inclusive, existia um veto aí, uma canetada gigantesca. O veto era para praticamente todas as emendas. Mais de 100 emendas eram apresentadas e mais de 100 vetadas. Na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte, né, Carol? Uhum. Exatamente. Nessas emendas, fazer os pedidos para as áreas que a gente acha que são importantes, aí o prefeito vai fazer essa análise. Vereadora, sobre essa questão da emenda impositiva, né? Um dos vereadores apresentou uma emenda em relação à emenda impositiva para o orçamento de 2021. Mas já existe uma lei que determina o percentual obrigatório para a aplicação de emendas dos vereadores. É uma lei, uma emenda para garantir uma lei que já existe? Pois não é, Carol, mas veja só, como vocês sabem, eu dei muitas entrevistas aqui a vocês como deputada estadual. E a época em que era deputada estadual, durante um longo período, a minha mãe, né, era deputada federal. Era totalmente diferente o tratamento dado pelo governo federal, vamos dizer assim, à época, do respeito às emendas colocadas pelos deputados, pelos senadores, para as suas regiões, para os municípios que eles destinavam, do que acontecia na Assembleia Legislativa. Acho que houve um amadurecimento, não é, do governo estadual, dos governos estaduais, e hoje a gente já consegue ver, não é, desde de algum tempo aí, os deputados estaduais conseguindo ver as suas emendas executadas. Eu mesma tive a alegria de ver 90% aí das obras de acessibilidade do campus central da UERN, fui eu que coloquei como deputada estadual. A Liga de Combate ao Câncer tem um mamógrafo comprado com emendas que eu coloquei e outros deputados também. Então, é um tratamento que precisa ser diferente, não é, na relação da Prefeitura com a Câmara Municipal. E vamos tentar evoluir para esse amadurecimento e que a gente não tenha, como você falou, uma canetada de veto em emendas, né, que os vereadores possam opinar e terem as suas emendas respeitadas. O vereador Francisco Carlos, ele publicou nas redes sociais falando que a lei chegou com erros à Câmara Municipal. Como vocês avaliaram aí, né, este documento? Vonúvio, realmente o texto da lei chegou aos vereadores sem nenhum anexo, né? A gente não tinha nenhum código de ação. Inclusive, eu perguntei ao líder do governo onde é que estavam essas ações. É tanto que a previsão da leitura da LDO era feita para uma semana e ela foi feita assim uma semana depois, não é, desse período que estava estabelecido internamente, acordado internamente na Câmara Municipal. E isso realmente prejudicou, eu acredito, até nessa elaboração das emendas. Vereadora, um outro projeto que a senhora apresentou o que institui, está no setor de comissões, né? Institui e define diretrizes para a criação da Frente de Atendimento Clínico pós-infecção por Covid-19. Do que se trata? Pois é, Carol, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, com essa questão da Covid-19. É uma doença que a gente não conhece bem. A gente escuta falar nos sintomas do período da Covid e do pós-Covid. Então, essa é uma preocupação nossa para que o governo municipal possa ter na sua estrutura equipe de atendimento, né, às pessoas que saem da Covid. Muitas vezes as pessoas saem e precisam do atendimento do fisioterapeuta, do cardiologista, muitas vezes de um psicólogo, e não consegue, de um neurologista, e não consegue ter acesso a uma equipe multiprofissional como essa. E o nosso projeto é exatamente para que essa frente de cuidados, vamos dizer assim, aos pacientes que passaram pela Covid, ela já fique estabelecida como política pública no âmbito do município de Mossoró. Vamos então fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais cenário político.